lugar encurralado. De um lado, o mar, do outro, o abandono. Já há vários anos, a Praia de Iracema, um dos principais cartões postais de Fortaleza, passa por problemas. O antigo bairro Boêmio foi se esvaziando e passou até por um período de total abandono. Agora que a prefeitura está tocando as obras de revitalização do bairro, novos problemas. Antigos empresários da região resistem às mudanças. O repórter Fábio Monteiro deu uma volta pela Praia de Iracema e mostra agora para você qual é a real situação da área. Pois é, gente, nós estamos aqui na Praia de Iracema, ao lado de um dos ícones da nossa cidade, e a nossa missão aqui é a seguinte: a gente vai sair caminhando aqui da Estátua de Iracema em direção à Ponte dos Ingleses, a Ponte Metálica, para mostrar para você o que está acontecendo aqui neste bairro que é um dos mais queridos da nossa cidade. Vamos dar uma passeada? Vamos nessa? Para começar, dá só uma olhada no estado de conservação desse mirante. Para chegar até a estátua não existem mais escadas, está tudo coberto por areia. Sem falar que o corrimão, que devia proteger o visitante, também sumiu. O risco de alguém cair lá embaixo por acidente é bem alto. Pronto, agora vamos botar o pé na estrada, quer dizer, na calçada. Aliás, as obras de reforma e ampliação do calçadão da Praia de Iracema estão a todo vapor. É areia, pedra e poeira para tudo que é lado. Aqui nesse trecho, por exemplo, não tem a menor condição de passar. O jeito é desviar pelo asfalto. Até que a gente tentou falar com o pessoal que estava trabalhando na obra, mas eles disseram que não queriam dar entrevista não. Então fomos procurar outra pessoa que também conhece bem essa obra do calçadão. É o dono dessa barraca de praia que fica bem de frente para o crime. Como é que tá o movimento aqui da tua barraca? Tá melhor ou tá pior do que alguns anos atrás? Ah, tá bem pior, porque agora com essa obra que não tem fim, né? Começou aí há uns 4 anos, tem esse impasse. O movimento do turismo aqui tá muito fraco, não tem turista. Só pessoal local mesmo que fica por aqui um pouco, mas não tem conforto nenhum. Bem por detrás da barraca nós temos o Espigão, aquele caminho de pedras que entra pelo mar. O lugar proporciona uma das visões mais bonitas da orla da cidade. Mas, de acordo com essas 3 adolescentes que estavam passeando pela área, é bom tomar um pouco de cuidado, viu? Vocês se sentem seguras quando vocês vêm fazer caminhada aqui na Praia de Iracema? De dia, assim, tudo bem, sabe? A gente anda normal, tranquilo, só que à noite que é diferente, porque tem muita gente por aqui. E, tipo assim, eu tenho na família já alguém que já foi assaltado aqui, aí eu tenho medo. Descendo o Espigão à direita, temos algumas quadras de areia, futebol e vôlei de praia. No auge das férias escolares, o espaço está praticamente vazio, talvez pela dificuldade de se praticar esportes aqui. Para poder jogar tem que trazer a bola, não tem um material para poder jogar. Acho que se estivesse aqui na praia tudo preparado já seria mais fácil, né? Para a gente poder praticar o esporte. E na área do futebol aí não é muito bom, as traves não estão nas condições boas. Tinha que melhorar muito, porque não dá não. Bom, pessoal, a partir daqui a gente já começa a entrar no antigo setor boêmio da Praia de Iracema. Nós estamos aqui numa espécie de praça que fica ao lado do aterro. Praça, aliás, que já está bastante deteriorada. Os postes, por exemplo, já estão sem iluminação. A gente tem aqui uma parede cheia de pichações e antigamente, só para você lembrar, a gente tinha ali um grande corredor cultural com bares, restaurantes e boates muito conhecidas aqui de Fortaleza. Algumas ainda funcionam, como o Pirata, que fica lá na frente. No meio, a gente tem o Estoril e antigamente aqui, exatamente nessa esquina, a gente tinha um dos redutos boêmios mais tradicionais aqui do Ceará, que era o Cais Bar, lembra, né? Só por curiosidade, vamos saber como é que tá o Cais Bar hoje em dia? Vamos lá? Essa fachada deve trazer boas recordações para muita gente. Mas hoje o ponto está abandonado, fechado por grades e cadeados e com uma imensa placa de aluga-se. Aliás, quase todos os pontos comerciais dessa área estão nessa mesma situação. Continuando nosso percurso, fomos surpreendidos por um grupo de pessoas fazendo caminhada. Sem dúvida, o ambiente é muito propício, a paisagem é linda, a brisa do mar é refrescante, mas a calçada deixa a desejar. Tá precisando ter um calçadão mais apropriado, né? Mais uniforme. Andando mais um pouco, chegamos a outro ponto tradicional da Praia de Iracema, o Largo do Mincharia. Aqui, o famoso bar do Mincharia continua funcionando. Quem administra o local é o seu Haroldo, que não reclama do movimento, mas do descaso das autoridades. Para mim tá muito bom. Eu não posso reclamar não.
Apesar dos que mexem com a praia, que reformam, que nunca vieram me entrevistar nem me perguntar coisa nenhuma, não. Aliás, eles não perguntam a ninguém. Eles resolvem pelas contas deles, dentro do birô, dentro das salas deles, e fazem as coisas e acham que vai dar certo. Mas quem trabalha na praia, quem abre e fecha todo dia, nunca é perguntado, não. A cerca de 300 metros do nosso destino final, a Ponte Metálica, o restaurante Sobre o Mar também continua vivo. Mas logo ao lado, o velho Estoril está fechado e vigiado pela Guarda Municipal. O que está acontecendo hoje em dia aqui no Estoril? Não, a casa está fechada, certo? Ela foi tombada do patrimônio histórico e está aguardando reforma. Saindo do Estoril, nós chegamos exatamente na Rua dos Tabajaras, uma rua que antigamente era cheia de bares e restaurantes, hoje em dia quase tudo fechado. Só alguns poucos heróis sobrevivem aqui no cruzamento da Rua dos Tabajaras com a Rua dos Tremembés. E ali no final da Rua dos Tremembés a gente encontra algumas boates que geralmente estão lotadas, mas com um público muito diferente do que frequentava a Praia de Iracema há cerca de 10 anos atrás. Sobre esse assunto, quem bateu um papo com a gente foi esse taxista que já trabalha no bairro há 8 anos. Como é que você vê o público que frequenta essas boates, esses bares aqui à noite? Bom, nessa agora vai chegar um pouco de turista, né? E sempre vem umas famíliazinhas pra cá. Mas depois de meia-noite aqui, aí o bicho pega aqui, sabe? O que acontece aí depois de meia-noite, Paiva? É só prostituição. Aí só fica meio só os gringos que vêm brincar, né? Atrás de passar a noite brincando, né? Seguindo direto na Rua dos Tabajaras, chegamos ao Pirata, um outro ícone da Praia de Iracema. O bar está sofrendo um processo de desapropriação e os donos estão fazendo uma campanha pedindo o apoio da população de Fortaleza através de um abraço simbólico. Nós temos um decreto municipal dizendo que o Pirata está desapropriado. Então, desde há 8 meses que nós estamos aguardando explicações, dizendo qual vai ser o meu futuro, o futuro da Casa Pirata, o futuro de 150 funcionários. Então, esse abraço é uma maneira carinhosa da gente perguntar à Prefeitura de Fortaleza o que é que vai ser das nossas vidas. E finalmente chegamos à Ponte Metálica. Uma surpresa, o lugar ainda continua bastante frequentado. Aqui a ordem é contemplar o pôr do sol e tirar o máximo de fotos que for possível. É um dos lugares que assim, as autoridades não podem perder de vista esse ponto aqui de Fortaleza, não devem. Não há ninguém que venha de fora que eu não traga aqui nesse momento para ver o pôr do sol aqui. Pois é, apesar de todos os problemas da Praia de Iracema, pelo menos dá para terminar nossa matéria com essa imagem fantástica. No último mês de fevereiro, a Prefeitura de Fortaleza anunciou um conjunto de intervenções na Praia de Iracema. A julgar pelas queixas que a gente viu na reportagem, parece que pouco mudou. Quem vai falar sobre isso com a gente é Lia Parente, que coordena o projeto de requalificação da Praia de Iracema, o Revive Iracema. Obrigada, Lia, pela presença aqui no Viva Fortaleza. Bom, o Fábio levantou algumas questões aí de infraestrutura, questões de ocupação mesmo da Praia de Iracema. Eu queria começar falando da infraestrutura. O que é que impede a Prefeitura de atuar com mais velocidade nesse trecho que vai da Estátua de Iracema, né, até a Ponte Metálica? Bom, está acontecendo uma obra, ou seja, aquela areia, aquele transtorno todo é uma obra. Estava se tentando, inclusive, para não restringir mais ainda o acesso da população, não isolar a obra. Isso tudo indica que nós teremos, inclusive, que fazer esse isolamento, até porque, se por um lado alguns acham interessante essa passagem, poder ainda frequentar e circular pelos passeios, isso também complica, atrasa a obra, porque já houve, inclusive, eventos que quebraram, danificaram, inclusive, o piso que tinha sido recém-colocado. E a estátua, em relação à estátua? A estátua é um dos pontos da obra. A obra, na verdade, que está em curso, está em processo, para quem não sabe, a Praia de Iracema está em obra, ou seja, a obra compreende a reforma do passeio da Avenida Rui Barbosa até chegar na Almirante Tamandaré,
compreende também a reforma do Boulevard da Almirante Tamandaré, a ampliação do passeio também, compreende a reforma do pavilhão, compreende a reforma do espigão da Rui Barbosa, ou seja, tudo isso aí está no contexto dessa obra. E essa obra tem um percurso, inclusive estamos solicitando da construtora então que retome, ou seja, acelere o processo para recuperar o tempo perdido nas chuvas, ou seja, esse ano a gente teve uma quadra chuvosa bem mais extensa, né, do que qualquer outro ano, nos últimos anos. Isso danificou, comprometeu bastante o cronograma das obras, estamos até vendo o que se pode recuperar em relação a isso aí. Mas é uma obra que alguns pedem que acelere, outros pedem que pare, ou seja, na verdade, há muitos interesses sempre numa cidade, uns estão querendo que, não, suspende a obra durante julho, existe um cronograma de obra também com os órgãos financiadores que tem que ser cumprido, então a gente não pode simplesmente ficar iniciando, parando, suspendendo um pouquinho por interesse de um ou do outro, deixa o passeio livre porque tem que fazer a feirinha de artesanato, não, mas não pode porque tem a questão de segurança do transeunte, ou seja, é complicado, é complexo uma obra em espaço público contemporizar realmente todas as vontades. Em relação à ocupação, né? Muitos imóveis estão abandonados, a prefeitura tem a propriedade já de todos esses imóveis? Esse estado que foi mostrado, né, de abandono, de situação inclusive de imóveis fechados, estabelecimentos sociais, ou seja, é um estado que todo mundo sabe que já tem alguns anos, né, que estava nessa situação. O projeto de requalificação, inclusive, tem por intenção transformar todo esse quadro num quadro bem mais interessante, desenvolvimento econômico ativo, ocupação, novos equipamentos, inclusive. Essa ação declaratória de utilidade pública, inclusive, define inclusive uma primeira área de intervenção. É isso que, na verdade, o Júlio Pirata está colocando. Você é desapropriado. O fato dele estar numa ação declaratória de utilidade pública não quer dizer que ele vá ser desapropriado, ou seja, foi colocado uma área que tem por privilégio a utilidade pública dela, né? Então, claro... Isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Os estabelecimentos que estiverem lá, as ocupações, as atividades que estiverem se dando naquele momento, estiverem alinhadas com o projeto de requalificação, elas permanecem. Ou seja, o Júlio Pirata já cansou de ouvir da minha voz, da prefeita, da própria Luísa Perdigão, das pessoas que estão na coordenação desse processo todo, que não há nenhuma intenção de tirá-lo de lá, muito pelo contrário, ele é uma economia viva, interessante e importante para a Praia de Iracema. E esses outros imóveis, já está havendo uma ação por parte da prefeitura para captar interesses? Exatamente, já. Inclusive já tem vários parceiros interessados, por exemplo, no polo de gastronomia. Está se vendo, inclusive, a questão do pagamento, né, desses imóveis que vão ser de fato desapropriados, ou seja, vão ser pagos para poder se adquirir o acesso àquele bem, né, para poder transformar ou dar um novo uso. Inclusive já tem projetos que já estão em processo de encaminhamento para licitação de vários equipamentos, inclusive públicos, culturais, né? Por exemplo, o Estoril está em vias de ser iniciada a obra, está em processo de publicação do final do contrato e tal da licitação. A OS também, que é o Instituto Cultural Iracema Vizinha, a Mixaria também está finalizando o processo licitatório. Aqueles bares, aquelas regiões ali onde tem o Casbar, que a gente está identificando como futuro polo gastronômico também, está sendo já pago, negociado cada um daqueles imóveis que estavam no ato de desapropriação. Tá também, ou seja, todo esse ato, essa ação declaratória, você identifica a partir da demarcação de área quais são realmente os imóveis que ficarão com atividade atual ou não, se negocia, se faz uma avaliação, valor venal, se negocia com os proprietários, claro, aquele valor da avaliação, eles acatam ou não, ou fazem contraproposta, se avalia juridicamente isso. Então tem todo um trânsito burocrático necessário, claro, e de negociações em torno disso aí. Até o final da gestão a gente não vai ver essa coisa acontecendo? Vai, com certeza vai. Se Deus quiser, isso aí já está resolvido, já está em um processo bem avançado, inclusive. Em relação ao aspecto social, que ele foi levantado aí no final da reportagem, do público que frequenta as boates que ficam na Rua Tabajara. Existem várias, inclusive, já ações de intervenção, né, que foram feitas, mas infelizmente está sob o liminar de juiz aquela área, ou seja, os juízes estão liberando, ainda continuam liberando liminares de funcionamento, apesar dos executivos municipais, estaduais e federais, às vezes, estarem tentando fechar aquelas casas que estão fazendo aquele tipo de contravenção. Então, isso aí é um processo também que está se tentando ver outras vias, inclusive, para solucionar, né, essa questão daquela região ali. Né? Ok, querida. Obrigada pela presença aqui no Viva Fortaleza. A gente pretende ficar acompanhando pelos próximos meses as intervenções da Prefeitura na Praia de Iracema e torcendo para que daqui até o final do ano tudo isso aconteça.